Queridos irmãos, nós ouviremos a proclamação da palavra do Senhor pelo pastor Paulo Brasil, já conhecido dos irmãos. Esteve conosco no primeiro encontro da Fé Reformada ontem, está desde manhã, hoje conosco, no nosso culto ao Senhor pela manhã, e hoje à noite novamente. O Senhor nos dá o privilégio de ouvi-lo proclamar o Evangelho aqui, juntamente à sua igreja em Venda Nova. Vamos ouvi-lo. Eu quero convidá-lo e agradecer a Deus pela oportunidade, porque além de tê-lo como amigo, também fui pastoreado enquanto eu estive no seminário lá em Recife. Tenho o prazer de rever amigos e toda a família do pastor Paulo Brasil, ao qual tenho tanto carinho e estima. Que Deus possa abençoar-nos. Eu quero convidá-los, irmãos, a abrirem a palavra de Deus na primeira carta de João, capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3. Nós vamos analisar o capítulo, mas nós vamos ler apenas os primeiros 4 versos. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versos 1 até o verso 4. Diz assim a palavra de Deus, irmãos: Veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor Deus, nós te exaltamos pelo glorioso privilégio, Senhor, de podermos ouvir a Tua palavra, a Tua voz nesse dia do Senhor. Depois de termos lido a palavra, cantado ao Teu nome, orado, buscado a Tua face, agora queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, desvenda os nossos olhos, para podermos contemplar a glória do Teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, existe uma doutrina muito preciosa na nossa teologia, em que, por incrível que pareça, nos outros documentos históricos, você não tem essa doutrina tão bem organizada como na Confissão de Fé de Westminster e no Breve Catecismo, que é a doutrina da adoção. A pergunta 12, ou melhor, o capítulo 12 da Confissão de Fé, ele lida diretamente com essa doutrina, a doutrina da adoção. Nós somos feitos filhos de Deus. E esse é um processo interessante, porque você vai encontrar a doutrina da justificação, depois a doutrina da adoção e santificação, e assim por diante, dentro da organização do documento e da doutrina segundo as Escrituras Sagradas. Mas por que essa doutrina é tão importante, irmãos? Olha, eu não estou dizendo que outros documentos históricos não tocaram nesse tema, mas nenhum tratou do assunto tão organizado quanto o nosso documento. Por que se faz assim? Pela importância do caráter pastoral desse conceito de filiação. Quando nós pensamos em filiação, entenda, apenas Jesus Cristo é Filho de Deus. Isso é importante diferenciar. Jesus Cristo é Filho de Deus. E como que Ele é Filho de Deus? Por natureza. Isto é, Ele é Filho de Deus por natureza. Ele não é adotado como Filho de Deus. Ele é Filho de Deus por natureza. Então, o Filho eterno, é como a própria linguagem de Miqueias, o profeta, no capítulo 5, verso 2, diz que
diz as seguintes palavras acerca de Cristo: as suas origens são desde toda a eternidade. A ponto da nossa confissão e dos documentos da igreja declararem assim, que Jesus Cristo é eternamente gerado do Pai, para trazer esse conceito de filiação, não é? Esse é um aspecto importante, porque nós não somos filhos de Deus como Cristo é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus por adoção. Ele é filho de Deus por natureza. Por natureza. A razão disso é importante frisarmos, e eu queria que você prestasse bem atenção nesse detalhe, irmãos. Veja, quando se tem um processo de adoção na nossa cultura, a pessoa é adotada na sua família, de outra família, e essa pessoa é trazida para dentro da sua família, a adoção não muda o DNA dela, o sangue dela, a natureza dela. A adoção muda o nome, e por causa da mudança de nome, você vai herdar aquilo que ele tem, que o pai tem, aquilo que o pai adquiriu e que lhe foi concedido. Então, a adoção, ela muda o meu status. A regeneração muda a minha natureza, ela muda o meu coração. Já a adoção, ela muda o meu status. Agora, eu sou filho de Deus. Mas o interessante é notar que eu só posso ser filho de Deus dessa maneira. Veja, o próprio João agora no Evangelho, no capítulo 1, vai dizer assim, nos versos 11 e 12. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Veja, o Filho de Deus veio ao mundo, quem o recebeu, recebeu o poder de ser feito filho de Deus. Então, eu sou filho de Deus em Cristo, eu sou adotado em Cristo na família de Deus. Então, o meu nome é mudado. Apocalipse vai dizer que será dado um nome que só apenas Deus e o que o recebeu conhecem. Nós recebemos um nome. Agora, nós somos Paulo de Cristo, nós somos João de Cristo, nós somos Antônio, Maria, pertencentes a Cristo, nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Nós somos família dele. E esse status, ele produz mudanças profundas na nossa vida. Mas não é um processo muito tranquilo, é um processo glorioso. Porque você não pode ser filho de Deus se você não for perdoado, se você não for justificado. É um processo complexo, mas é um processo glorioso. Isso é tão claro que a maneira como João fala desse assunto nos chama a atenção. Veja, só para você ter uma ideia, irmãos. No verso 1 ele diz, do capítulo 3, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. É um negócio impressionante para João dizer, a ponto. Veja, a transformação é tão gloriosa que agora nós somos chamados filhos de Deus. Quem nós éramos? Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 2, diz, éramos filhos da desobediência, éramos filhos da ira. Só existem duas famílias no mundo, irmãos, a família de Deus e a família de Satanás. Nós pertencíamos à família de Satanás. E o Senhor nos arranca de lá e nos faz pertencer à sua família. Mas nós não éramos apenas filhos dessa família de Satanás. Nós éramos também, irmãos, literalmente, inimigos de Deus. Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 5, que nós éramos inimigos de Deus e Ele nos amou quando nós éramos ainda inimigos dEle. Nós éramos pecadores, isto é, nunca buscávamos a glória de Deus, sempre erramos o alvo. Tudo que fazíamos para nós mesmos. Agora, essa obra é tão gloriosa que Ele não apenas me justificou, irmãos, Ele me adotou na sua família. Então imagina a seguinte cena, preste atenção nisso, essa noite fria, não é?
agradabilíssima para mim, que vem do Nordeste. Imagine o seguinte, mesmo num dia como esse, um frio que você deve estar com muito frio por aí, talvez. Mas preste atenção nessa figura. Nós estamos num tribunal. E todos nós somos réus. Deus não vai nos tratar como inocentes. Nós somos culpados. Todos nós somos pecadores, iníquos, inimigos de Deus, transgressores da lei. Então nós nos apresentamos a um tribunal. Então o Deus Santo nos julga e nós não podemos abrir a boca. Não porque não podemos abrir a boca, nós não temos como abrir a boca, porque não temos como nos justificar diante dele. Nós calamos. E ele dá a sentença: todos vocês são culpados. Nós não fazemos como os filhos fazem em casa: mas pai, não é isso, eu tentei explicar os meus pecados. Nós não conseguiríamos fazer isso, porque diante da verdade que expõe todo o nosso coração, é impossível tentar enganar Deus. E aí ficaremos em silêncio, e Ele poderá sentenciar-nos para toda a eternidade de inferno. Então, o filho dele, amado, que é filho por natureza, se levanta no meio do tribunal e diz: Pai, aqueles a quem tu amaste antes da fundação do mundo, estou aqui pronto para morrer por eles, para levar sobre mim a culpa deles, para fazê-los justos ou declará-los justos, tendo sido imputada a mim a culpa deles e imputando a minha justiça a eles. E o pai então diz: eu aceito. E quando o martelo estava para ser batido para nos sentenciar ao inferno, fomos justificados por Deus. Então o juiz sai da tribuna, tira a sua toga e entra numa sala ao lado. Ele mora ao lado do tribunal. E todos aqueles que foram justificados saem e vão bater na porta. Agora, não são apenas justos, são filhos, e Ele os acolhe em sua casa, de tal maneira que Ele passa a nos permitir acesso a Ele, ao seu trono, à sua casa, ao culto, à presença dEle em adoração. Nós temos acesso a Ele. Não é à toa que João diz: nos foi dado poder. Irmãos, veja que grande amor Deus nos amou, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Mas como filhos, e aqui vem outro elemento do texto importante, nós vamos ser parecidos com o nosso pai. Paulo Robson acabou de ter uma criança, Paulinho. Eu estou vendo ali as filhinhas dele. Como ele e a Aline se parecem, todos eles parecem com os dois, não é? Mas vocês vão perceber que eles vão crescendo, eles vão parecendo com os pais, até mesmo na postura, no jeito, na forma. Então nós não apenas somos adotados na família, mas nós agora temos uma promessa de que nós vamos vê-lo face a face. Significa dizer que não apenas eu vou ser perdoado e adotado em Cristo, mas me é garantido agora que eu vou ver o meu Pai face a face. E esse processo de ver o Pai é um processo de transformação. Uma vez que Deus é o que Ele é, nós seremos transformados à sua imagem. Nós vamos parecer cada vez mais com Ele.
Nós vamos cada dia parecer mais com Ele. Veja o texto então, na sequência do mesmo verso 1, ele diz assim: a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Aí o verso 2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. A primeira coisa da filiação é complexidade de relacionamento com o mundo. Se eu sou filho de Deus, o mundo não conhece meu pai e não conhece os filhos dele. E a razão é simples, veja, por essa razão, o texto diz, por essa razão o mundo não nos conhece. Por que não nos conhece? Porque agora já não somos mais filhos do diabo, porque agora já não somos filhos da inimizade, não somos mais filhos da ira, nem da desobediência. É assim que o mundo vive, fruto da desobediência de Adão. O mundo vive nessa prática da desobediência. Agora não, nós somos filhos de Deus e o mundo não nos conhece. O mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele, não conheceu ao Pai, não conhece a Deus. Se eles não conhecem o Pai, eles não conhecem os seus filhos. Só que na segunda parte do texto, nós temos talvez um princípio glorioso, que é a grande revelação da verdade daquilo que somos e que haveremos de ser. Existe um termozinho que se usa na teologia, que é usado aqui no texto, que é o já e o ainda não. Veja, agora já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. João usa exatamente essa linguagem. Agora nós já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Entende? Nós só seremos o que Deus é nessa estrutura, porque nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós vamos passar por esse processo. E a linguagem de João é simples e gloriosa, irmãos. Agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabe por quê? Quando Ele se manifestar, e a palavra manifestar aqui é teofania, né? Ou essa expressão clara é usada para a volta do Senhor, a manifestação dEle. Quando Ele voltar, quando Ele se manifestar, quando isso acontecer, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. O mundo não nos conhece porque não conhece a Deus. Nós somos filhos de Deus e haveremos de vê-lo porque Ele é o nosso Pai. Você já parou para pensar no detalhe? Aqui envolve a certeza e a esperança, a fé e a esperança. A fé, irmãos, é o que abraça toda a obra da redenção. A esperança é o olho da fé. Em outras palavras, a esperança olha para aquilo que a fé recebeu. Então, nós somos justificados pela fé. E quando temos fé, Paulo vai dizer no mesmo capítulo 5 de Romanos, e agora nós temos a esperança, diz ele. E essa esperança não é uma esperança qualquer, porque o Espírito de Deus foi derramado em nossos corações. Nesse sentido, nós que abraçamos tudo o que Deus fez por nós pela fé, que é dom de Deus, agora eu passo a olhar para aquilo que já me foi concedido por Ele, mas ainda não tenho. Mas terei, porque eu já tenho ao Senhor e já sou filho dele. Logo, eu serei como Ele é. Então, há uma esperança estabelecida que me leva a olhar para o futuro. Como filhos amados, nós desejamos ver o nosso Pai. Você imagina isso, irmãos? É uma jornada. Eu quero vê-lo. O Espírito do Senhor está presente conosco. Mas nós vamos vê-lo. Como é isso, irmãos? Como Ele é? O que Deus é? Talvez seja essa a grande pergunta. Nós seremos semelhantes a Ele.
E aí as teologias, elas tendem a levar isso para muitos lados perigosos. Por exemplo, alguém diz assim: veja, nós seremos deuses, nós teremos poder. Então, muitas religiões usam esse texto para falar que nós temos poderes divinos. Não é isso que o texto está dizendo. Primeira coisa, eu preciso circunscrever isso ao texto de João. O que é que João está me dizendo? João vai usar agora o verbo ser para me explicar o que Deus é, para me dizer o que é que eu vou ser e o que é que eu preciso ser agora. Então vamos lá. Eu já sou filho de Deus e há uma promessa de que eu vou ver o meu Pai face a face em Cristo Jesus, certo? E isso não é apenas o fato de eu vê-lo, significa dizer que eu vou ser transformado à imagem dele. Então nós vamos passar por um processo de transformação, uma vez que somos filhos de Deus. E aí nós vamos ser transformados semelhantes, nós vamos ser semelhantes a Ele. E o que Ele é? Veja o verso 4 comigo. Desculpa, o verso 3, veja o que diz o texto. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Então, qual é a esperança? Veja que aqui que João coloca o termo. Que esperança que eu tenho, irmãos? De vê-lo como Ele é. Então, o que acontece com quem tem essa esperança? A si mesmo se purifica todo o que tem nele, todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. O que Deus é? Ele é puro. E como filho, como eu devo viver? Em uma forma de pureza. Você entende isso aqui, irmãos? Os atributos de Deus não são meramente para nós estudarmos e ficarmos inteligentes quanto a esse tema. É para nós sermos e vivermos de acordo com o que Deus é. Significa que eu vou ser onipresente, que eu vou ser onisciente, ou que eu vou ser onipotente. Significa que Deus é puro e eu, como filho, e tenho a esperança de vê-lo como Ele é, e eu serei semelhante a Ele. Então eu vivo a vida nessa esperança. Quem tem essa esperança se purifica. Eu não tenho como dizer que quero ver a Deus, irmão, se eu vivo na contaminação do pecado. Eu não posso dizer que anseio ver o Senhor se a minha vida é contaminada pela iniquidade e eu vivo na impureza. Pelo contrário, eu até tenho dificuldade de vir à igreja. Quando eu vivo uma vida de pecado, eu tenho dificuldade de ir ao culto, porque é o lugar que a congregação se reúne com Deus. Nunca olhe para alguém que se ausenta do culto como um probleminha básico, não, irmãos. Eu sempre digo, a ausência do culto é a ponta do iceberg. Tem problemas profundos ali por detrás, porque você decidiu lá na frente: eu não quero ver a Deus, eu não quero me encontrar com Deus, eu não quero estar com os meus irmãos, que nós somos irmãos, filhos de Deus. Nunca olhe para alguém que se ausenta do culto como algo de menor importância. Você precisa ir atrás disso. Você precisa vasculhar o seu coração. Quem tem a esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. O que Deus é mais no texto aqui de João, irmãos? Venha comigo na sequência do texto. Verso 5 em diante diz assim: sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Então quem é Deus? Não há pecado nele. E Ele se manifestou para quê? Para tirar o pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. E aqui é interessante, irmãos, significa dizer que aquele que peca, não, porque todos nós somos pecadores. Aqueles que não têm esperança de vê-lo, vivem na prática da iniquidade. Agora preste atenção no verso 7, o que Deus é.
Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Veja, no verso 3 diz que ele é puro, agora diz que ele é justo. Então, nós vamos parecer com ele. Veja como João coloca: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E o que é a justiça aqui, irmãos? O que é a justiça aqui? A justiça, ela é a obediência aos mandamentos do Senhor. Duas palavras são usadas às vezes para descrever. Zacarias fala nisso, santidade e justiça. O cântico de Zacarias fala: servir ao Senhor em santidade e justiça. Por que ele usa esse termo, santidade e justiça? Santidade, de João Calvino, refere-se à nossa relação com Deus, e justiça, à nossa relação com o próximo. Nós buscamos ter uma vida de santidade e pureza, e agora devemos ter uma vida justa, porque Ele é justo. E aí veja que o verso 8 vai nos ajudar a entender: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Agora perceba aquilo que falamos, que Jesus aqui é o Filho. Veja como o texto é colocado: se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Então, o Filho de Deus se manifestou para quê? Para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus, isto é, todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que nasceu do Espírito, todo aquele que é filho de Deus, irmãos, não deve viver na prática da iniquidade. Nós devemos viver numa vida pura e não devemos trabalhar pelas coisas de Satanás, pelo propósito dele. O verso anterior, no verso 5 diz: sabei também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. O 6, o 7 e o 8 mais uma vez, agora o 8 particularmente: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, a nós que somos filhos de Deus, nós não nos envolvemos com as obras do diabo, porque Cristo veio para destruí-las. Desobediência, impureza, imoralidade, injustiça, nós não nos envolvemos com as obras do diabo. Por quê, irmãos? Porque já não somos filhos do diabo. Nós somos arrancados da família do diabo, de maneira tão gloriosa que agora nós somos filhos de Deus. Lembra de Jesus dizendo em João, lá no Evangelho de João, no capítulo 8, aos judeus, ele disse: Abraão é o nosso pai. Jesus disse em João 8: o diabo é o vosso pai. Por que o diabo é o vosso pai? Verso 44 em diante. Por que é o vosso pai? Porque vocês vivem para praticar as suas obras. O que é que ele pratica de Jesus? Ele é mentiroso e homicida desde o princípio. Não é à toa que Paulo, escrevendo aos Efésios, que vai ser a próxima sessão da minha exposição na igreja local, quando no verso 25 Paulo diz: não mintais uns aos outros. Que nós agora, o velho homem precisa ser esmagado,
Era essa a nossa natureza. Nós éramos filhos do diabo e a nossa natureza era, nós somos mentirosos por natureza. Não mintais mais uns aos outros, porque vocês são irmãos uns dos outros. Agora nós somos filhos de Deus e a igreja, vocês são meus irmãos em Cristo. Nós não podemos mais viver na mentira. Nós não devemos praticar a injustiça. Deus é justo e aqueles que são seus filhos praticam a justiça. Mas não para aí, irmãos. O que Deus é? O que Deus é? É puro, é justo, mas no capítulo 4, e vou voltar para o 3 de novo, no 4, 7 e 8 diz assim, capítulo 4 da 1 João, verso 7 e 8 diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é puro, Deus é justo, Deus é amor. Nós somos filhos desse Deus. E nós que desejamos vê-lo e seremos semelhantes a Ele, nós devemos ser puros, justos e devemos amar. O que significa isso? Deixa eu só voltar um pouquinho no capítulo 3, que a construção é muito interessante. Veja o verso 10 do capítulo 3, irmãos. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. E João está falando claramente, essa era a nossa família. E muitas vezes nós vivemos como filhos de Deus, mas parece que somos filhos do diabo, com mentiras, injustiças, impurezas. Aquele que não ama a seu irmão. É importante isso, né? Aquele que não ama a seu irmão. E aí ele vai discorrer o tema do amor nessa sessão. Mas só no capítulo 4 ele vai usar a expressão que nos interessa como estrutura, porque Deus é amor, porque Deus é puro, Deus é justo, Deus é amor. Mas agora, nessa sessão, ele vai discorrer o que significa isso. Então veja comigo o verso 11, o que é que ele quer ensinar para nós? Primeiro, porque a mensagem que eu ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Olha que coisa. Então, essa é a mensagem desde o princípio. O que Deus anuncia desde o princípio. E esse é interessante, que essa linguagem joanina, né? Porque no princípio era o verbo. Então, desde o princípio. Então, esse é o diabo é o vosso pai, porque ele é mentiroso desde o princípio. Agora ele está dizendo, a mensagem que eu ouviste desde o princípio é esta. Então, essa é uma mensagem que não muda. Deus não muda de acordo com as circunstâncias, Ele não muda de acordo com o tempo. Nem Satanás vai ser transformado, nem Deus muda quanto àquilo que Ele é. Deus é santo e não muda. A mensagem que nós ouvimos é essa: devemos amar uns aos outros. Então, o que significa isso? Agora ele vai dizer o que não significa. Ok? O que não significa isso? Verso 12. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. E aqui, preste bem atenção, a lógica de João é muito gloriosa, né? Não amem como Caim. Porque Caim era o que, segundo ele? Ele era do maligno. Você lembra lá em Gênesis 3,15, quando diz que o Senhor poria inimizade entre a descendência da mulher e da serpente? E ali ele bifurca a história passa a ser duas partes intrigantes. Então, de Adão e Eva nascem dois filhos revelados no texto. Quais são eles? Caim e Abel. Diz o texto que Caim era do maligno. Ele matou. Então, aquilo significa dizer que a descendência não significa dizer que
Satanás se envolveu com Eva, como alguns querem propor. Não, ali era o coração inclinado para as coisas do mal. Depois da queda, é assim que o homem é. Depois que ele caiu em pecado, é assim que é a natureza humana. E ele odeia as coisas de Deus. E ele odeia os que são de Deus. E o ódio aqui, irmãos, é claro, foi que levou à morte de Abel. Não é à toa que Cristo disse: aquele que odeia seu irmão é assassino. Porque o ódio aqui, essa é a distinção entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus amam, os filhos do diabo odeiam. Só um detalhe importante, antes de você talvez confundir algumas coisas: os filhos de Deus também odeiam o que Deus odeia. Os filhos de Deus amam o que Deus ama. Esse é o ponto central. Nós nos submetemos ao nosso Pai. O que o nosso Pai odeia, nós odiamos. O que o nosso Pai ama, nós amamos. Não significa dizer que os filhos de Deus não odeiam. Eles não odeiam como Satanás, eles odeiam como Deus odeia. Deus odeia o pecado, Deus odeia a iniquidade, Deus odeia a injustiça. Deus odeia o divórcio. O que Deus odeia. Se Deus odeia, eu como filho não posso amar. Se eu amo o que Ele odeia, eu não sou filho de Deus. Porque os filhos do diabo, eles são exatamente assim. Eles amam o que Deus odeia e odeiam o que Deus ama. Os filhos de Deus não, eles odeiam o que o Pai odeia e amam o que o Pai ama. Mas os filhos do diabo, aqui volte para o texto comigo, ele diz: olha, Caim era do maligno e assassinou a seu irmão. Agora ele vai e lança um princípio interessante. Sabe por quê, irmãos? As obras eram mais de seu irmão justas. Porque um era justo e outro não era. Aqueles que não são filhos de Deus odeiam os filhos de Deus. E o verso seguinte é claro. João dá um salto hermenêutico extraordinário. É inspirado e é seguro fazer esse salto hermenêutico. João pega Caim, ele é filho do maligno. Ele pega Abel, esse é o filho de Deus. E aí o verso seguinte ele diz: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Ele pega a figura de Caim e associa com o mundo. Ele pega a figura de Abel e associa com os filhos de Deus. Eles não conhecem o Pai, diz o verso 1 do capítulo 3. Porque não nos conhece, não conhece o Pai. Mas não é simples assim. Eles odeiam a Deus e odeiam os filhos de Deus. Não é essa forma de amar, não. Esse é o princípio que não funciona, irmãos, senão para aqueles que são filhos do diabo. O mundo nos odeia. O verso seguinte agora vai falar dos aspectos positivos desse amor. Primeiro ele fala como negativamente eu não devo fazê-lo, agora positivamente como eu devo amá-lo. Veja o verso 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Quando é que eu sei que passei da morte para a vida, irmãos? Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Eu sei que eu sou salvo, que eu creio em Cristo, mas qual é a marca disso na minha vida? Eu amo os meus irmãos. Eu amo estar na companhia da igreja. Eu amo estar na companhia dos que adoram a Deus. Eu amo andar com o meu povo. Eu amo. É estranho quando você se diz crente e você não tem amizade ou relacionamento com o povo de Deus, mas com os ímpios. E você vive a vida dos ímpios. E não é para evangelizá-los, não. É para ser igual a eles. Aqui, ele disse,
Nós sabemos que passamos da morte para a vida quando amamos os nossos irmãos. Não é assim que quando a gente vê pessoas da igreja do Senhor, outros lugares, não é assim que a gente fica. Parece que a gente conhece há muito tempo, parece que é família da gente. Não é à toa que Jesus Cristo disse aos apóstolos: olha, se vocês deixarem família, pai, mãe, irmãos, por minha causa, eu prometo a vocês que eu vou dar muito mais irmãos e irmãs, pai e mãe para vocês, em todo lugar. Não há um lugar que você possa ir, que tenha povo de Deus, que você não vai se sentir na casa dos seus irmãos, especialmente no culto ao Senhor. Verso 15: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor. E aí vem, qual é a base do amor? Qual é a base da pureza? Deus é puro. Qual é a base da justiça? Deus é justo. E qual é a base do amor? Qual o fundamento do amor? Qual o padrão do amor que eu tenho? Veja, eu sei o que eu não devo fazer, e agora eu sei também que se eu amo, eu sou servo de Deus, como se eu amo os meus irmãos em Cristo. O que mais esse amor revela? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E o que devemos fazer? E devemos dar nossa vida pelos irmãos. Nisto conhecemos o amor. O amor sacrificial. Porque o Filho do Deus Altíssimo deu a vida por mim, para que eu fosse feito filho de Deus. Agora eu devo dar a vida, não para fazer os outros filhos de Deus, mas dar a vida pelos meus irmãos. Eu devo me sacrificar por eles, o bem deles. E aí vem um princípio. Como é que funciona na prática isso? Verso seguinte: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos desse mundo e vira seu irmão passar necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? E aí então, o amor se revela como? Veja, o que o Senhor me deu. Se eu tenho um irmão passando necessidade, eu preciso socorrê-los. O meu conselho, irmãos, nesse sentido claro, é um princípio, isso diz respeito à nossa contribuição na igreja. Porque muitas vezes nós queremos ajudar as pessoas e não sabemos julgar cada caso. Então, eu sempre digo, respeitem os seus diáconos, que são aqueles que vão visitar os pobres, que conhecem os necessitados. Porque você muitas vezes quer ajudar alguém e você não vai ajudar, porque aquela pessoa está lhe enganando. E se a junta diaconal é operosa, ela pode servir a igreja dessa maneira. Se há algum irmão necessitado no nosso meio, nós não podemos fechar o nosso coração. Nós devemos contribuir. Quando não contribuímos na casa de Deus, nós dizemos nós não amamos os nossos irmãos, porque muitos irmãos que precisam são socorridos com os dízimos da igreja. É verdade. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Amor é ação, não é sentimento. Quem ama se sacrifica. Quem ama perdoa. A ponto de João dizer: não amemos palavras e de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração,
Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aqui, preste atenção, Ele é puro, nós devemos viver uma vida de pureza. Ele é justo, devemos destruir as obras de Satanás, porque Ele veio para destruí-las. Ele é amor e eu devo amar os meus irmãos. Quando nós vivemos dessa maneira, o nosso coração não nos acusa. Mas quando não vivemos assim, nós vivemos debaixo de acusação. Sem paz, mesmo sendo filho de Deus, vivemos como quem não tem paz. Se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E o que é que eu quero, irmãos, como filho? Eu quero o que é puro, eu quero o que é justo, eu quero o amor verdadeiro de Deus. E aí eu vou pedir a Deus, o que é que eu peço? Veja o verso 22. Aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Sabe por que ele nos ouve? Porque o que nós pedimos é aquilo que ele nos prometeu. Nós veremos ao Senhor face a face. E nós que temos essa esperança, Ele prometeu que nós viveríamos uma vida pura, justa e em amor. Ainda o texto. Ora, o seu mandamento é este, é que creiamos em nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. O mandamento não é amem uns aos outros, é creiam em Jesus Cristo, seu Filho amado, e consequentemente se amem como irmãos. Ora, irmãos, há uma promessa lá em Romanos, e aqui eu parto para o encerramento do sermão. Lá em Romanos, no capítulo 8, Paulo vai dizer assim: Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Jesus se manifestou para destruir as obras de Satanás, Ele é justo. Jesus nunca cometeu pecado, Ele é puro. Ele amou o mundo, que deu sua vida por nós. Ele é amor. Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. O que Deus está fazendo conosco, irmãos? No sofrimento que nos abate, na dor que vem ao nosso coração, nas tribulações da vida. O que Ele está fazendo conosco? Ele está fazendo aquilo que um artífice vai fazer. Aquele que trabalha talvez com pedras ou madeira, no outro aspecto. Eu conheci um cidadão no interior da Bahia, ali naquele local, irmãos, eu fiquei impressionado com as obras de arte daquele homem. Impressionado. Diácono da igreja presbiteriana lá na região. É de uma habilidade impressionante. Ele vai esculpir numa pedra, esse é o princípio mais ou menos isso, né? Ele vai lidar com aquilo que ele vê numa pedra, ele olha para aquilo ali. E ele vê um animal ou vê uma árvore, e ele passa a tirar os excessos daquela madeira ou daquela pedra. Ele vai tirando tudo, ele vai talhando, de acordo com aquilo que ele está vendo ali. Ele vai arrancar tudo. Só vai ficar a imagem daquilo que ele está vendo. Impressionante aquilo. O Espírito de Deus habita em nós e Ele vai forjar Cristo em nós.
a dor, a angústia, a tristeza, as perdas. É Deus fazendo o que Ele prometeu. Ele vai nos fazer parecidos com Cristo, nem que Ele tenha de nos arrancar tantas coisas. E a segurança que eu tenho, irmãos, é que nós já somos filhos dele. Eu não me tornei filho porque eu o escolhi como pai. Eu me tornei filho porque ele me amou antes da fundação do mundo. E ele fará isso conosco até o fim. A mesma graça que nos adotou nos fará semelhantes a ele. O mesmo Espírito que nos salvou forjará Cristo em nós. Nós não devemos duvidar disso. Sim, você que já é filho, será semelhante a ele, pelo mesmo poder que te fez filho quando tu eras filho do diabo. Essa é a única esperança que nós temos e a única certeza que nós veremos o Senhor face a face, porque dependemos dele e dele somente. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor, irmãos, mais uma vez. Senhor bendito, nós te exaltamos nessa noite do teu santo dia, pelo privilégio glorioso de ouvir a tua voz, cantar louvores ao teu nome. Agora, Senhor, abençoa-nos, ajuda-nos, ó Deus. Quando participaremos da mesa do Senhor, sejamos fortalecidos, animados no Senhor, e a nossa alma se encha de esperança, sabendo que o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, foi entregue e derramado para a nossa salvação. Em nome de Jesus. Amém. Fiquemos de pé e louvemos ao Senhor com um cântico em resposta à pregação da palavra do Senhor.